Olá, sejam bem-vindos. Hoje faremos um top 10 dos segredos do Antigo Egito. Em 10º lugar temos a Grande Esfinge. A Grande Esfinge é uma antiga estátua monumental localizada no Planalto de Gizé. Ela é uma das obras mais icônicas e enigmáticas da história e é conhecida por sua combinação de corpo de leão e cabeça humana. Acredita-se que a Grande Esfinge tenha sido construída durante o reinado do faraó Khafre, da 4ª dinastia, por volta de 2500 a.C. A Grande Esfinge é esculpida em calcário maciço e mede cerca de 20 metros de altura e 73 metros de comprimento. Sua cabeça retrata provavelmente o rosto do faraó Khafre. A estátua é voltada para o leste, olhando em direção ao nascer do sol, o que levou a muitas interpretações simbólicas e religiosas ao longo da história. No entanto, durante os anos de 1950, surgiu uma nova perspectiva, levantando questionamentos sobre a antiguidade da esfinge. Rastros de erosão, esculpidos pelas águas das chuvas, enfeitam o corpo da estrutura, desafiando-nos a considerar a própria natureza do tempo. De maneira intrigante, essas marcas de degradação, provenientes de chuvas que há muito tempo não banham a terra egípcia por mais de 9 milênios, lançam sombras sobre as narrativas estabelecidas. Se de fato essas cicatrizes na rocha foram moldadas no cenário há 9 milênios, em uma era em que essa parcela africana ainda não havia se transformado em um deserto, então as bases da civilização egípcia precisam ser reexaminadas sob uma cronologia muito mais ancestral do que aquela que foi mantida até o momento. Em 9º lugar, o Farol de Alexandria. Adentramos agora o palco do 3º século a.C. em Alexandria, uma das magníficas metrópoles do mundo antigo. Erguendo-se em torno de um porto natural de profundidade hipnotizante, que testemunha a majestosa junção entre o Nilo e o mar, esta cidade enraiza sua essência no comércio e na cultura. Em uma ilhota situada no interior do porto, na extremidade de um cais artificial estendido por 1.200 quilômetros, ergue-se uma maravilha da engenharia: o Farol de Alexandria. Com sua imponente altura de 122 metros, essa torre colossal se projeta nos céus, possivelmente rivalizando em altitude até mesmo com a icônica Estátua da Liberdade. O farol se alçava como um guia luminoso para as embarcações, garantindo suas jornadas seguras e audaciosas. Por mais de 15 séculos, o Farol de Alexandria permaneceu como uma presença incomparável. Um monumento singular em sua grandiosidade e propósito, desafiando a passagem inexorável do tempo. A magnitude dessa conquista perdura até os dias atuais, mantendo-se insuperável como o farol mais elevado que já se ergueu. Sua influência foi tão profunda que, em muitas línguas, a palavra faros ainda ressoa com o significado de farol. Em 8º lugar, o papiro erótico de Turim. Uma descoberta realmente surpreendente vem à tona: o papiro erótico de Turim. No início do século XIX, um agricultor local perto do Vale dos Reis encontrou um vaso de argila intrigante. Dentro deste vaso havia algo extremamente valioso: um antigo pergaminho que causou grande impacto no campo da egiptologia, abalando suas bases. São pedaços de um antigo rolo que se estendem por mais de 2,5 metros de comprimento e tem cerca de 3.000 anos de idade. Ele é chamado de papiro erótico de Turim, por estar atualmente em exibição em um museu em Turim, na Itália, onde somente adultos podem vê-lo devido ao seu conteúdo explicitamente ousado. É tão provocante que apenas vislumbres dele podem ser compartilhados. Dentre todas as representações eróticas antigas que já vi, o papiro erótico de Turim se destaca para mim de forma surpreendentemente direta. Nele, quase todas as perspectivas da intimidade são exploradas, com histórias íntimas ganhando vida através de traços de tinta. É essa ousadia que o coloca entre os 10 artefatos mais notáveis. Sua importância vai além da mera curiosidade, indo para o campo da transformação. Esse pergaminho rompe com idealizações, mostrando aspectos humanos no contexto do Antigo Egito. Através dele, somos presenteados com um olhar mais profundo, uma visão que revela uma verdade inegável. Apesar de sua profunda espiritualidade, os antigos egípcios compartilhavam anseios humanos, desejos que ecoam até os dias de hoje. Em 7º lugar, o Obelisco Inacabado. Aqui no número 7 encontramos um segredo mais leve: o Obelisco Inacabado. Entre as realizações impressionantes da engenharia do Antigo Egito, os obeliscos se destacam como feitos notáveis. Essas grandes estruturas monolíticas que pontuavam os céus egípcios são verdadeiramente impressionantes. Eram como pilares enormes que apontavam para o céu, em homenagem ao deus Sol Ra.
e eram verdadeiramente extraordinárias. No sul do Egito, na pedreira de Aswan, está uma relíquia impressionante, o maior obelisco de todos, ainda preso à rocha original. Se tivesse sido terminado e levantado, teria sido tão alto quanto as cataratas do Niágara. A presença desse obelisco, mesmo sem estar completo, entra na lista dos 10 objetos mais notáveis do Antigo Egito. Ele é colocado lá devido ao seu potencial tamanho, pois se fosse erguido, teria sido o maior obelisco monolítico já construído. Esse vestígio serve como um testemunho claro das habilidades dos antigos egípcios como construtores habilidosos, aumentando nosso entendimento de sua inteligência e conquistas. Em sexto lugar, o navio de Quéops. No ano de 1954, uma revelação extraordinária iluminou este lugar. Uma embarcação completa, sepultada no seio do deserto. E assim, nos deparamos com o segredo de número 6, o navio de Quéops. Essa antiga embarcação jazia enterrada por volta de 2500 a.C., encontrando seu repouso em uma escavação meticulosa, esculpida nas entranhas da rocha sólida. Com impressionantes 43 metros de comprimento e pouco menos de 6 metros de largura, ele agora repousa em um museu especialmente erigido nas proximidades de Gizé, erguendo-se como o navio mais ancestral e íntegro que resistiu aos vagares do tempo. Contudo, o que genuinamente sobressaiu na revelação desse navio foi a forma de sua construção. Nele, ausentes eram quaisquer fixações mecânicas ou encaixes modernos. Em vez disso, suas partes eram habilmente ligadas por encaixes meticulosamente trabalhados e entrelaçadas com cordas. Elegante em sua concepção e perfeitamente navegável, emergia uma questão intrigante. Por que teria sido soterrado em meio ao árido deserto? A resposta nos remete ao propósito profundo desse navio. O navio de Quéops, paradoxalmente, jamais alçou as ondas do mar, pois sua função era funerária. Projetado para transportar o faraó em sua passagem para os reinos celestiais, ele encerra em si uma jornada transcendente. Essa relíquia alterou inteiramente nossa compreensão da marinha há 4.500 anos, moldando uma nova perspectiva sobre a navegabilidade da antiguidade. Eis porque ele figura em minha lista dos 10 artefatos mais notáveis, um farol que ilumina o passado e nos conecta aos feitos extraordinários da humanidade. Em quinto lugar, as múmias. Avançamos agora para a elite dos segredos, nos deparando com um enigma estarrecedor que se converteu em um emblema do Antigo Egito, perpetuando-se como um componente recorrente em produções de terror cinematográfico. Inquiramos a qualquer pessoa sobre suas primeiras associações com o Antigo Egito. E é bastante provável que a resposta seja múmias. A figura das múmias, corpos cuidadosamente preservados dos falecidos, transcendeu as eras como um símbolo vivo. Essa crença era arraigada na convicção egípcia de que a preservação do corpo assegurava sua continuidade na vida além da morte. Eles viam a morte como a separação da alma do corpo, que, entretanto, retornava durante a noite para receber a renovação da vida. Isso justificava a meticulosa preservação do corpo através da mumificação, um procedimento notavelmente intrincado. A mumificação era uma coreografia complexa. Com precisão cirúrgica, todos os órgãos internos, inclusive o cérebro, removiam-se. Este último por meio do nariz. Submergiam então os corpos em tanques de agentes químicos para desidratação e preservação dos tecidos, sendo os corpos também preenchidos com sais. Este processo se revelava indispensável para a conservação do corpo ao longo das eras. Enquanto as múmias influenciaram profundamente nossa compreensão da perspectiva egípcia sobre a vida após a morte, o segredo subsequente que iremos desvelar lança luz sobre todos os aspectos da terra do Egito. Em quarto lugar, Abu Simbel, o templo de Ramsés II. Nas entranhas da história, um segredo do tamanho de uma montanha repousava subterrâneo, oculto em meio ao deserto. Os primórdios do século XIX testemunharam um jovem egípcio conduzindo arqueólogos à beira de um afloramento rochoso, nas proximidades de sua vila. Este jovem havia vislumbrado esculturas singulares emergindo das areias em movimento. Aos comandos do conhecimento ancestral, os arqueólogos empreenderam escavações, e eis que emergiu uma maravilha inigualável. Um edifício esculpido diretamente na face da rocha, erguendo-se com a estatura de um colosso de 10 andares. Este é o monumento monumental de Abu Simbel, um templo grandioso do século XIII a.C., que figura entre as mais notáveis realizações da antiguidade egípcia. Uma homenagem imponente destinada a um dos maiores faraós da história, Ramsés II,
também conhecido como Ramsés, o Grande. Ele se destaca como o faraó supremo, cujo reinado se estendeu por mais de 7 décadas. Num lapso de aproximadamente 2 décadas, esculpiu-se a estrutura completa, um feito que resplandece com destreza incomparável, especialmente à luz da ausência das máquinas modernas. Permeados pela reverberação do passado, ainda nos vemos envoltos em mistério sobre os meios precisos pelos quais essa monumentalidade foi erigida. É neste contexto que Abu Simbel ocupa um espaço na lista, um espaço conquistado pela manifestação do poder do Antigo Egito e da imensidão do domínio dos faraós. Seu legado ecoa como um testemunho eloquente da grandiosidade humana lapidada pelos séculos. Em terceiro lugar, a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta é uma inscrição antiga de granodiorito que desempenhou um papel fundamental na decifração dos hieróglifos egípcios, permitindo aos estudiosos modernos compreender e decifrar a escrita do Egito Antigo. A pedra foi descoberta em 1799 por soldados franceses durante a ocupação do Egito por Napoleão Bonaparte, perto da cidade de Roseta, Rashid, em árabe, situada no delta do Nilo. A inscrição na Pedra de Roseta está gravada em 3 diferentes sistemas de escrita: hieróglifos egípcios, escrita demótica, uma forma de escrita egípcia mais moderna, e grego antigo. A inscrição é uma proclamação que elogia o faraó Ptolomeu V, que governou o Egito no século II a.C., por suas boas ações e governança benevolente. O fato extraordinário reside na duplicação dessa informação em 3 línguas distintas. Uma tríplice perspectiva que se desdobra perante nós. Esse intricado mosaico permitiu uma decodificação dos hieróglifos, desvelando, por sua vez, a trama da história do Antigo Egito. As inscrições hieroglíficas, antes enigmáticas, se materializaram em letras legíveis. A Pedra de Roseta, uma relíquia de estatura modesta, desencadeou uma imensidão de revelações, transmutando-se de uma pedra em um farol, que iluminou o caminho para a compreensão e a imersão nas profundezas do passado egípcio. Em segundo lugar, as pirâmides. Por uma margem ínfima, nos aproximamos da primeira posição, enquanto destacamos um dos projetos de construção mais imponentes em toda a história. Assim chegamos ao segundo lugar, as pirâmides. Porções de antigas pirâmides se espalham pelo mundo, desde a América Central e do Sul até o Oriente Médio, e até mesmo em terras asiáticas. Entretanto, ninguém conseguiu igualar a escala grandiosa e a sofisticação alcançada pelos egípcios. Conforme um mapa do passado exibe no Egito, as pirâmides são tão vastas quanto o horizonte. A verdade é que há muito mais pirâmides no Egito do que as 3 famosas em Gizé, com uma respeitável contagem que ultrapassa uma centena, permanecendo imponentes em meio ao cenário. O arquiteto pioneiro das pirâmides, Imhotep, assumiu uma relevância tão transcendental para os egípcios que até foi elevado ao status de divindade. As pirâmides representam uma façanha autêntica, uma epopeia que transcende o próprio tempo, moldando-se como o emblema mais icônico da antiga civilização egípcia. Até hoje, suas silhuetas erguem-se como monumentos à grandiosidade humana, permeando a paisagem e até mesmo deixando sua marca na nota de dólar. A visão das pirâmides transcende a singularidade e encontra um lugar de destaque no imaginário coletivo da humanidade, uma janela através da qual vislumbramos a grandiosidade insuperável da engenhosidade humana. Em primeiro lugar, os tesouros do túmulo de Tutancâmon. O tesouro que se revelou transcendeu até mesmo as fantasias mais desenfreadas: joias, 2 tronos, 6 carruagens de guerra, tudo o que um jovem faraó necessitaria em sua próxima jornada após a vida, e mais ainda. Contudo, dentro daquela reluzente urna dourada residia um tesouro ainda mais grandioso: o rosto de um faraó que repousara sob a areia do tempo por 3 milênios. Era um segredo guardado pelo Egito, agora desvelado para o mundo: a notável máscara funerária de ouro de Tutancâmon. A máscara de Tutancâmon era adornada por gemas preciosas, exibindo o deslumbrante lápis-lazuli azul, originário do Afeganistão, e os olhos eram incrustados com obsidiana que viajara pelas águas do Mediterrâneo. Esta obra-prima antiga pesa aproximadamente 11 quilogramas e emana a grandiosidade de uma civilização distante. Através desta descoberta inimaginável, podemos experimentar de forma palpável o poder dos faraós, bem como a grandiosidade e a elegância do Antigo Egito. Não houve, antes ou hoje, uma civilização que tenha igualado o esplendor do Egito. Chegamos ao fim do Top 10. Qual segredo você gostou mais? Quer ver algum assunto aqui no canal?
Deixe nos comentários. Não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like. Até o próximo vídeo.